Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Luterana de Interlagos. Eu sou o pastor Rômulo e quero compartilhar com você a seguinte mensagem relativa ao último domingo em que nós celebramos a Reforma. A mensagem que eu quero compartilhar tem como tema cativo da palavra. Começamos da seguinte forma, com uma frase muito conhecida e que foi proferida por Martinho Lutero. A menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, estou conquistado pela Sagrada Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Estas palavras, proferidas por Lutero, foram proferidas na Assembleia, conhecida como Dieta de Worms. E a Dieta de Worms foi um encontro que foi convocado pelo imperador Carlos V, sob supervisão papal, com vistas a fazer com que Lutero se retratasse das críticas e das teses que ele fez contra o sistema de indulgências da Igreja. Conforme vimos nas palavras de Lutero, ele não se retratou e por isso foi excomungado da Igreja. Sem a ajuda do príncipe eleitor Frederico o Sábio, Lutero não apenas teria sido excomungado, como provavelmente teria sido morto, assim como outras pessoas que se insurgiram contra a Igreja em anos anteriores acabaram sendo. E assim a reforma não teria acontecido, ao menos não naquele tempo, não por meio de Lutero, e possivelmente eu não estaria aqui falando essas palavras, você não estaria aí do outro lado assistindo esse vídeo. A história está aí e é sempre oportuno relembrarmos, especialmente quando nós celebramos esta data da Reforma. Estamos aí lembrando de 506 anos da Reforma. No entanto, Lutero não disse algo muito belo aos ouvidos de quem estava naquela assembleia. E não apenas pelo fato dele estar rodeado por antagonistas católicos romanos que queriam esganá-lo por sua petulância ou mas especialmente pelos termos que ele utilizou e que gostaria de destacar hoje. A minha consciência está cativa à palavra. Estar cativo é corretamente relacionado a estar encarcerado, preso e sem liberdade. Você já esteve feliz por estar encarcerado, preso e sem liberdade? Dificilmente alguém sentiria alegria por estar cativo a algo. A questão é que há determinadas situações extremas que demandam uma atitude firme e decidida. E estas palavras proferidas por Lutero na Dieta de Worms em 1521 demonstram exatamente isso. O curioso é que ninguém deseja estar cativo neste mundo e nesta vida, mas normalmente as pessoas acabam enredadas em cativeiros que elas próprias criam para si mesmas. Vícios, comportamentos egocêntricos, estilos de vida que não contribuem são apenas alguns exemplos de como isso pode ocorrer. No tempo de Lutero, as pessoas estavam cativas a muitas coisas que a própria igreja havia criado. Isso motivou Lutero a redigir um texto intitulado Do Cativeiro Babilônico da Igreja, em que ele denunciou o sistema sacramental da igreja, edificada sobre a estrutura de 7 sacramentos, sendo apenas batismo e santa ceia amparados pelas Sagradas Escrituras. Em outra oportunidade, Lutero vai trazer outra referência a aprisionamento, quando ele diz que a nossa vontade está cativa a algum ser. Ou nossa vontade é dominada
diabo ou dominada por Deus. E não há um meio termo. Por isso ele diz que o ser humano é semelhante a um cavalo montado, ou por Deus, ou pelo diabo. Perceba como o raciocínio de Lutero não é lá agradável para todos. A maioria das pessoas deseja a liberdade, ser dono do próprio nariz, não estar preso a nada. No entanto, o reformador é bem enfático em apontar que esta é uma impossibilidade para nós, devido à nossa natureza humana. Ao tentar viver bem, se dedicando às boas obras e se afastando do pecado por si mesmo, Lutero não encontrou paz em seu coração. Muito pelo contrário, ele se martirizava dia após dia, até que Staupitz, seu superior da ordem dos agostinianos, deu a seguinte dica a Lutero: pare de olhar para você mesmo, olhe para Cristo. E foi o que Lutero fez. No entanto, como Cristo não estava presente visivelmente, Lutero buscou Cristo onde é possível encontrá-lo de forma com mais propriedade e onde não há dúvidas para quem crê, na palavra. Ao redescobrir o Evangelho e perceber que ele só encontraria paz na obra de Cristo, Lutero não se conformou em encontrar paz somente para si mesmo. Era necessário que mais pessoas fossem libertadas do cativeiro imposto pela igreja. E tal libertação, no entanto, seria apenas ou só ocorreria mediante um forte apego à palavra. E esse apego, nas palavras de Lutero, era uma espécie de um novo cativeiro, mas um cativeiro diferente. Enquanto que todos os outros, de fato, cerceavam a liberdade, tiravam a paz, esse novo cativeiro traria paz e liberdade que ninguém poderia trazer e que nada poderia trazer. Por isso, Lutero é irredutível. Ele estava cativo à palavra e para ele todos deveriam estar sob pena de serem escravos. Na leitura do Evangelho de hoje, acompanhamos mais um dos múltiplos embates entre Jesus e os fariseus. E você pode ler aí na sua casa, Mateus 22, a partir do versículo 34. Como disse há algumas semanas, à medida que o Evangelho de Mateus vai se encaminhando para o seu ápice, parece que os embates entre Jesus e os religiosos se acirram cada vez mais. Em sua sabedoria, nós vimos na semana passada como Jesus se saiu de uma armadilha que os fariseus queriam armar para ele em relação à pergunta sobre os impostos. E Jesus falou: dai a César o que é de César. Hoje o assunto está relacionado a qual mandamento é mais importante. No entanto, tendo em conta o que dissemos anteriormente a respeito de Lutero e de sua luta contra a Igreja Católica Romana e seu sistema de cativeiro que aprisionava as pessoas, é possível perceber que há uma discussão semelhante aqui. Porque os fariseus eram tidos como exemplos de pessoas idôneas na sociedade da época. Isto porque eles aparentemente eram fiéis cumpridores da lei de Moisés. E eu não estou falando apenas dos 10 mandamentos, mas dos 613 mandamentos dos fariseus, pois eles haviam acrescentado posteriormente ao seu sistema religioso mais e mais leis. Para muitos ainda hoje, esta é a melhor forma de procurarem viver uma religiosidade autêntica, pelo cumprimento da lei. É algo objetivo que conseguimos mensurar. É algo que podemos utilizar para fazer uma escala de pessoas entre cumpridores da lei e pessoas que não se relacionam com ela. E se refletirmos bem, a maioria das religiões e grande parte das igrejas seguirá esse sistema até hoje. Se você quer ser religioso ou adepto de uma igreja, precisa seguir fielmente as leis de Deus. E desse modo você estará liberto das coisas do mundo e se consagrará a Deus. O problema é que se nós nos inclinarmos à lei
e não observarmos a razão por trás dela, podemos cair no erro dos fariseus. O partido dos fariseus normalmente é associado à hipocrisia, e eles de fato eram hipócritas porque eles diziam ser cumpridores da lei, mas não seguiam plenamente a lei, visto que ninguém é capaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, muito menos 613 mandamentos. Mas engana-se quem pensa que este era o único problema dos fariseus. O maior problema dos fariseus, talvez, se eu posso me atrever a dizer, está contido na leitura do Evangelho de hoje. Diz o nosso texto que os fariseus se reuniram e um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. E este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés, os ensinamentos dos profetas se baseiam nestes que são os resumos, ou o resumo dos 10 mandamentos, das 2 tábuas. E eis o maior problema dos fariseus, e um problema que persiste em muitos religiosos e eclesiásticos de hoje. Procurar viver uma vida santa e dedicada a Deus e sua vontade é uma dádiva, é um privilégio. Mas jamais devemos achar que a lei é um fim em si mesma. Não podemos nos apegar excessivamente à lei sob pena de nos tornarmos escravos dela, cativos a ela. Como se não bastasse isso, quem se apega excessivamente à lei normalmente se afasta das pessoas e perde o objetivo pela qual a lei foi criada. Porque nós observamos olhamos para o lado e percebemos que as pessoas não são tão cumpridoras como nós, então nós precisamos nos afastar delas. Além da lei não ser um caminho possível de salvação para nós hoje, por não conseguirmos cumprir a lei perfeitamente, pois Deus exige a perfeita e o absoluto cumprimento dela, ela possui um objetivo que vai muito além, que é o amor. Se não podemos estar cativos à lei, pois poderemos nos tornar farisaicos, hipócritas e distantes das outras pessoas, só nos resta o caminho traçado por Lutero. Ao redescobrir o Evangelho, Lutero não se conteve. Era necessário que a igreja percebesse que seu sistema era um sistema anti-escriturístico e nocivo às pessoas. Por isso ele arriscou a sua própria vida para alertar a igreja e não se arrependeu de ter rompido com ela. Diante da reforma e dos seus desdobramentos, temos a tendência a sentir orgulho por sermos luteranos, por sermos herdeiros desse grande legado, desse grande resgate do Evangelho. E de fato foi algo maravilhoso. Mas muitas pessoas continuam cativas ainda hoje à religião e também a igrejas opressoras, que exigem coisas absurdas e que não levam a pessoa para o único que pode trazer liberdade e amor: o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como herdeiros da reforma, resta a nós anunciarmos por onde estivermos que não é possível viver por ordenanças, regras e dogmas. Só é possível ter liberdade se estivermos, assim como Lutero, cativos à palavra e recebermos todo o alívio para nossas pesadas cargas que só Cristo nos oferece. No entanto, temos testemunhado entre luteranos um gravíssimo erro que não pode ser repetido e nem perpetuado. Temos testemunhado um desapego à palavra. É isso mesmo. Se há pessoas que têm se afastado da igreja, porque aqui não temos o tipo de música que há em outras igrejas. Se há pessoas se afastando porque aqui os cultos são monótonos, ou porque a mensagem não é uma palestra que traz sabedoria humana ou de autoajuda, ou se mesmo sem afastamento há pessoas aqui que não fazem uso regular
das Sagradas Escrituras, temo que estejamos nos afastando do maior alicerce e fundamento de Lutero na Reforma. O que foi a Reforma? Foi muito mais que o afixamento de 95 teses nas portas da igreja do castelo de Wittenberg. Foi muito mais do que um monge insolente que resolveu peitar o papado. Foi muito mais do que alemães se dissociando de uma estrutura medieval e romana. A Reforma não apenas foi um rompimento que abriu o caminho para uma infinidade de igrejas e denominações. A Reforma foi a redescoberta do Evangelho e a afirmação de que nenhum ser humano pode ser livre se não estiver cativo à palavra. Você quer ser livre, quer amar mais e melhor e se sentir amado, quer seguir pelo caminho de Deus e não pelo seu. E eu não tenho dúvidas de que a resposta de todos para estas perguntas, todos vocês que assistem este vídeo, é sim. Eu não tenho dúvidas disso. No entanto, muitas vezes desejamos o resultado, mas nos esquecemos do caminho a percorrer para chegar ao destino. Quando Lutero fundamentou a Reforma nos solas, sola graça, sola gratia, sola fide, sola fé, somente a fé, sola escritura, somente a escritura, ele não poderia deixar um espaço especial reservado exatamente para este último. Sola a escritura, somente a escritura, somente a palavra. Com o apoio da escritura, ele se colocou contra um turbilhão de poderes que estavam cativos a tudo, menos a palavra. E ele somente pôde prosseguir, pois a palavra o manteve. Se você realmente quer seguir um discipulado e não somente ser salvo, se você realmente quer ser alguém que detém o legado da Reforma, pois muito bem, você já sabe qual é o caminho. O único caminho para nos mantermos firmes em Cristo e termos liberdade é também nós estarmos cativos à palavra, fazendo uso diário dela, conhecendo-a a fundo e tendo a certeza de que o próprio Cristo é a palavra que nos concede liberdade, amor e vida. E há muitas formas em que nós podemos fazer isso. Podemos nos utilizar de devocionários, Castelo Forte, 5 minutos com Jesus. Podemos ler pelo menos um capítulo da Bíblia todos os dias. Podemos utilizar o aplicativo YouVersion. E assim nós podemos, de diferentes formas, continuar nos nutrindo da palavra e tendo ela como fundamento da nossa vida, como fundamento da nossa fé, estarmos cativos a ela. Faça isso e você não se arrependerá. Siga pelo caminho do reformador Lutero. Nós não precisamos reformar a igreja novamente, mas nós precisamos reformar a nossa vida, e assim nós estaremos reformando todos aqueles que estiverem ao nosso redor. E o principal caminho, o único caminho, é a palavra. Não se afaste dela. Você pode ter certeza que você terá liberdade, paz, que só Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, pode dar. Fique na paz do Senhor. Espero que essa mensagem tenha sido de grande proveito para você, para a sua vida. Até a próxima.